O Brasil se encontra em um momento de grande tensão política, com os olhos do país voltados para a denúncia que foi recentemente apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 envolvidos. Esta acusação, que envolve alegações sérias de tentativa de golpe de Estado, já está provocando reações em todo o Brasil e também repercutindo internacionalmente. Hoje, vamos analisar os principais pontos dessa denúncia e as possíveis implicações desse caso para o cenário político atual. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para ajudar a causa da direita brasileira. Importante frisar que este é um momento delicado e que, embora as acusações sejam graves, o desenrolar jurídico poderá ainda trazer novos detalhes sobre os envolvidos. A denúncia da PGR, o que está em jogo? Em 18 de fevereiro de 2025, a Procuradoria-Geral da República, PGR, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, STF, uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-vice-presidente general Braga Neto e outros 32 acusados. A denúncia alega que o grupo teria tentado realizar ações para desestabilizar o governo eleito e subverter os resultados das eleições de 2022. Entre as acusações estão crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A alegação central parece ser a tentativa de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, além de ações que possivelmente visaram enfraquecer as instituições democráticas do país. Embora essas acusações sejam graves, é importante observar que o STF terá a responsabilidade de analisar se as evidências apresentadas são suficientes para levar adiante o processo. O ex-presidente Bolsonaro e seus aliados, por sua vez, têm se manifestado refutando as acusações, e a defesa deve ser analisada à medida que o processo se desenvolve. Repercussão internacional. Olhos no Brasil. A denúncia também tem gerado ampla repercussão internacional. A CNN Internacional destacou o caso como uma tentativa de reverter a vitória nas urnas de 2022, sugerindo que Bolsonaro estaria tentando, de alguma forma, se manter no poder, apesar da derrota. A análise crítica da mídia internacional, embora não conclusiva, poderia estar alinhada com a percepção de que há uma crescente tensão no Brasil, possivelmente influenciada por disputas políticas internas. O New York Times também tratou da denúncia com uma abordagem cautelosa, enfatizando que o ex-presidente Bolsonaro agora enfrenta uma acusação séria que pode afetar sua imagem, além de ter implicações no fortalecimento ou enfraquecimento das instituições democráticas do país. O jornal possivelmente questiona o impacto que essa denúncia pode ter sobre a imagem internacional do Brasil, que já se encontra em uma fase de transição política. Reações internas. A defesa de Bolsonaro e seus aliados dentro do Brasil, a reação tem sido intensa, principalmente por parte de aliados de Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, se manifestou publicamente defendendo o ex-presidente, argumentando que ele jamais teria compactuado com qualquer movimento que visasse a desestabilização do Estado Democrático de Direito. Embora Tarcísio tenha afirmado isso com firmeza, também é possível que ele tenha se preocupado em fortalecer sua posição política diante de um cenário incerto, já que 2026 está se aproximando e ele é uma figura potencial para as próximas eleições presidenciais. Além disso, o ex-deputado Daniel Silveira foi enfático ao chamar a denúncia de uma perseguição política. Ele sugeriu que, possivelmente, essa seria uma tentativa de enfraquecer a direita e seus líderes. No entanto, é válido observar que, em um contexto de polarização política no Brasil, esse tipo de acusação é frequentemente levantado. Embora a veracidade e a motivação por trás de tais afirmações só possam ser confirmadas com base em evidências mais concretas. Nesse cenário, tanto a defesa de Bolsonaro quanto as acusações apresentadas pela PGR ainda precisarão ser minuciosamente analisadas pelo STF. O caso do general Braga Neto e outros envolvidos
figura do general Braga Neto é central nesta denúncia. A acusação de que ele teria atuado de maneira coordenada com Bolsonaro e outras figuras do governo para tentar contestar os resultados da eleição de 2022 é, sem dúvida, um ponto de grande controvérsia. No entanto, devemos destacar que a simples menção de um envolvimento não implica em culpabilidade, até que o processo judicial estabeleça responsabilidades definitivas. Os detalhes das acusações, inclusive os de envolvimento com possíveis planos de violência, como os de tentar envenenar o presidente eleito, são extremamente graves. Contudo, tais alegações precisam ser cuidadosamente avaliadas por um tribunal competente que deverá decidir, de acordo com as provas apresentadas, se há fundamento suficiente para levar as investigações adiante. Até lá, qualquer consideração sobre o desfecho do caso seria precipitada. O impacto político, o futuro da direita brasileira. Se as acusações contra Bolsonaro forem confirmadas, o impacto no cenário político brasileiro pode ser profundo. Há a possibilidade de que a direita brasileira enfrente uma crise de identidade, especialmente considerando o apoio considerável que Bolsonaro ainda mantém entre seus eleitores. Por outro lado, a direita também poderia se reorganizar, possivelmente com novos líderes, e se reposicionar no cenário eleitoral, dependendo de como as figuras mais influentes, como Tarcísio de Freitas e outros, lidarem com as repercussões dessa denúncia. O momento exige cautela, pois a polarização crescente no país pode resultar em divisões ainda mais intensas, e qualquer movimento precipitado de um lado ou de outro poderá ter consequências imprevisíveis. A análise judicial será fundamental para garantir que as soluções sejam tomadas com base em justiça e não em pressões políticas externas. O que está em jogo para o Brasil, o caso da denúncia contra Jair Bolsonaro e seus aliados, está longe de ser resolvido. O STF agora tem a responsabilidade de determinar o curso das investigações e se as acusações terão base suficiente para prosseguir. Enquanto isso, a política brasileira segue sendo marcada pela tensão, com um debate fervoroso sobre a legitimidade das acusações e os possíveis interesses por trás delas. A recomendação para todos é que aguardemos os desdobramentos do processo com serenidade, pois o futuro político do Brasil pode depender do caminho que essa história tomar. Uma coisa é certa: o Brasil está diante de uma encruzilhada, onde a defesa da democracia e das instituições será essencial para garantir que qualquer decisão tomada seja de fato uma vitória para o povo brasileiro.